Que a paz e o amor de Jesus nos envolva agora e sempre. Dando continuidade ao projeto de explanações evangélicas da Seara Bendita, nos incumbe refletir sobre o tema O Mestre Jesus, sob o enfoque do versículo 17, capítulo 3, da carta de Paulo aos Colossenses, que assim reproduzimos. E tudo o que fizerdes, seja de palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus. Embora Paulo tenha feito essa exortação há mais de 2000 anos para a comunidade de Colossos, por certo, é cabível também para nós, cristãos do século XXI. Afinal, se nos denominamos cristãos, é porque temos Jesus como mestre, como nosso guia, modelo de perfeição que aceitamos seguir para promovermos a nossa renovação moral e espiritual. Mas será que já entendemos o real alcance dessa exortação do apóstolo? Na lição 22 da obra Palavras de Vida Eterna, psicografada por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel reflete sobre esse versículo 17 da carta de Paulo, nos esclarecendo que quando nos denominamos cristãos, isso significa que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos, nos cabendo agir como se fôssemos seus representantes fiéis no meio em que vivemos. Ou seja, se buscamos seguir Jesus, nos cabe refleti-lo, espelhando seus ensinamentos através da vivência evangélica. Portanto, seja no trabalho, com o nosso chefe, com os nossos colegas, quando mandamos um e-mail ou quando falamos com alguém por telefone, e também no ambiente doméstico, nos nossos relacionamentos com filhos, pais, cônjuges, com os nossos amigos pelas redes sociais, pessoalmente, ou também nos grupos de estudo, na sociedade em geral, no trânsito, na fila do supermercado e até mesmo no campo de futebol. Em todas as situações, como cristãos, nos cabe falar como Jesus falaria, agir como Jesus agiria, perdoar como Jesus perdoaria, compreender como ele compreenderia e amar como ele nos ama, incondicionalmente, sem impor, portanto, condições. Mas é fácil agir como Jesus e vivenciarmos seus ensinamentos para promovermos a nossa renovação moral e espiritual? Não, fácil não é mesmo? Mas é possível, embora trabalhoso, embora demande o nosso esforço, inclusive para que possamos ficar com o mérito, de todo esse esforço. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 204, e no livro Pensamento e Vida, na lição 4, ambos psicografados por Francisco Cândido Xavier, nos esclarece como se dá esse processo ascensional da alma imortal usando de uma metáfora. Ele diz que é necessário desenvolver duas asas, simbolicamente falando, que nos conduzirão rumo à evolução. E isso acontece através da vivência do Evangelho. Uma asa se chama amor e a outra sabedoria. Asas que serão edificadas em 4 etapas, de forma simultânea. A asa da sabedoria será edificada pelo conhecimento, ou seja, estudando o Evangelho, o Novo Testamento, com dedicação, com disciplina, com método, com perseverança, 10, 15, meia hora por dia,
para que possamos então saber quem são os evangelistas, onde Jesus nasceu, o que ele ensinou, as parábolas que contou, em que geografia, isso se deu, quem foram os apóstolos e assim por diante. Mas, por certo, não bastará decorarmos todos os capítulos, versículos do Evangelho para termos sabedoria, porque esses ensinamentos precisam ser sentidos por nós, precisam ser apreendidos por nós. E por isso, para desenvolvermos a asa da sabedoria, além de conhecer, também necessitamos refletir, meditar sobre esses ensinamentos. É quando, então, nos colocamos receptivos às inspirações e intuições da espiritualidade superior e as ideias começam a iluminar nossa consciência, fazendo sentido para nós os ensinamentos. É, então, a espiritualidade que vem até nós, nos socorre, ampliando a nossa mente e a nossa compreensão. Mas além de conhecermos e meditarmos sobre a mensagem do Evangelho, também precisamos senti-la e vivê-la. Assim, simultaneamente com a primeira asa, cabe desenvolvermos a segunda asa, a asa do amor, que será edificada pela renovação dos sentimentos e pela vivência do Evangelho. A renovação dos sentimentos para que possamos sentir com Jesus, deixando de reagir no automático e passando a agir transformando o que sentimos. Afinal, se não permitirmos que o Evangelho eduque nossos sentimentos, não vamos conseguir torná-los semelhantes aos sentimentos do Cristo. Isto porque, na hora que surge um desafio, um incidente na nossa vida, nós acabamos por reagir segundo o que sentimos. Por exemplo, se o nosso coração está cheio de mágoa, de ressentimento, de raiva, como vamos nos comportar? Como uma pessoa, por certo, magoada, ressentida, raivosa, porque nosso comportamento é fruto daquilo que sentimos. E se estamos magoados ou ressentidos com alguém, como renovar os nossos sentimentos para que se assemelhem aos de Jesus? O que Jesus nos ensina no Evangelho a este respeito? Ele diz: vai e reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Lembrando que reconciliar não é aplaudir, nem ser conivente com o que a outra pessoa faz, ou ter uma convivência íntima com ela. É entender o valor do outro, sua história de vida, como ele sente e pensa. É desenvolver um sentimento de benevolência, de indulgência, que é a caridade para com o erro do outro. É não alimentar nem ressentimento, nem mágoa. O outro não é perfeito, mas nós também não somos. E falar de perdão é fácil, não é mesmo? Podemos aqui ficar horas falando sobre o perdão. Difícil é perdoar. O que só é possível se passarmos a sentir com Jesus, termos sentimentos evangelizados, deixar de reagir no automático, porque se nosso comportamento segue o que sentimos, necessário transformar os nossos sentimentos de acordo com o que o nosso mestre nos ensina. E por fim, para desenvolvermos essa asa do amor, cabe também vivenciarmos esses ensinamentos renovados. É quando passamos a exemplificar o Evangelho, refletindo o Mestre Jesus em palavras e em ações. Significa mudança de hábito, de comportamento,
de estilo de vida. Jesus não escreveu nada, ele viveu, ele exemplificou. Porque o Evangelho é prática, da hora em que acordamos até a hora que vamos dormir. É como nos comportamos, como tratamos as pessoas, como falamos com elas, como fazemos as coisas. E assim, fazendo, vamos aprimorando o nosso espírito imortal e promovendo nossa transformação moral e espiritual. Resumindo, nesse processo evolutivo, começamos conhecendo e refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, para desenvolvermos então a asa da sabedoria e terminamos sentindo e vivendo os ensinamentos do Mestre para desenvolvermos a asa do amor. Por isso, para evoluirmos, progredirmos, não basta dizermos que somos cristãos. É preciso viver e exemplificar os ensinamentos do Cristo no dia a dia, tanto nas pequenas questões quanto nas grandes questões da nossa vida. Seguindo, assim, exatamente o que Paulo nos disse na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, façamos em nome do Senhor Jesus. Afinal, Jesus é o nosso Mestre. E se desejamos realizar nossa transformação, nossa evolução, sejamos de fato cristãos com o Cristo. E para tanto, basta segui-lo. Graças a Deus.